Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nesses dias aqui no Brasil GRI 2021. Aproveitando que está todo o mercado aqui reunido, voltando a essas reuniões presenciais, conversando e discutindo sobre todos os segmentos do mercado imobiliário nesse grande clube que é o GRI. E agora aqui comigo eu tenho o Rodrigo, não vou chamar de doutor, ele é doutor porque é advogado, mas eu vou chamar de Rodrigo porque já é um amigo, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. O Rodrigo, eu queria que o Rodrigo, primeiro, boa tarde, obrigado por você vir até aqui, um pouco do seu tempo para a gente bater um papo. Queria que você falasse um pouco de você e um pouco do escritório para a gente poder introduzir e começar essa conversa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a toda a sua audiência. É um prazer falar com você. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Estamos aqui no GRI Brasil 2021 falando sobre as tendências do mercado, um resumo um pouco do que passou, as perspectivas para o futuro. É um prazer sempre conversar com você e agora com a sua audiência. O meu escritório atua há muito tempo já no mercado imobiliário, praticamente desde 2005, 2006, não exclusivamente no mercado imobiliário, mas preponderantemente para o mercado imobiliário, tanto assessorando os diversos players do mercado, incorporadoras, loteadoras, shopping centers, family offices que investem, fundos, enfim, nós pegamos então todo esse movimento, depois que o mercado deu uma aquecida de 2005, 2006 até 2013, 2015, depois deu uma caída, agora voltando. O primeiro boom das idas para Bolsa de Valores. Exatamente. A valorização dos ativos, depois captação no mercado de capitais, de recursos, depois a disputa por ativos, a crise dos distratos. Enfim, então nós pegamos toda essa fase do desenvolvimento, acho que do amadurecimento do mercado imobiliário. A gente pode dizer que é um pouco recente, pós-estabilização da moeda, sistema financeiro, enfim, da habitação. Então, nossa experiência, contando um pouco aqui bastante de maneira sucinta, mas atuamos com esses diversos players e pegando um pouco desse histórico do mercado imobiliário recente. E Rodrigo, vocês fazem contencioso trabalhista, só empresarial? Como é que funciona? Me explica um pouquinho como é que é o funcionamento do escritório. Nós fazemos, nosso escritório é full service, mas nós atendemos pessoa jurídica preponderantemente. Tem as exceções, atendemos pessoas físicas, mas ou são do nosso círculo, clientes, mas nós atendemos. Temos a nossa sócia trabalhista, mas decorrentes dos nossos clientes, das empresas que nós atendemos. Perfeito. Nós não advogamos para o empregado, né? Tá. Para o reclamante, apenas para o reclamado. Entendi. É o foco do nosso escritório. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum cliente de loteamento? Temos. Sim. Como é que você faz tributário desse cliente? Você pelo menos discute o tributário com ele. Por que eu estou te perguntando isso? Porque no passado muito próximo aqui, os loteadores, os desenvolvedores pararam de dormir com medo de alteração tributária e aumento que chegava em alguns modelos até próximo de 40% dessa tributação. Como é que foi visto isso? Como é que você realmente conseguiu... vocês conseguiram acalmar esses clientes? Como é que isso ficou aí? E como foi o desenrolar disso? Porque a gente sabe que acabou ainda não sendo votado, não houve nenhuma alteração, mas ainda existe uma sombra nessa história toda. Você consegue me falar um pouco sobre isso? Sim, boa pergunta, Marcelo. Não só loteador, acho que todos os desenvolvedores imobiliários, com a nova, a reforma tributária que está em pauta agora, mas mesmo antes disso, como que a gente resolve esse problema? Como que a gente orienta os nossos clientes? Aí a gente dá um trabalho para o nosso sócio de societário e M&A. Uhum. Planejamento. Não existe uma fórmula, isso com a regra atual, sem considerar as nuances, as peculiaridades da reforma, que a gente pode também depois abordar de maneira genérica, sucinta, mais para frente. Mas com as regras atuais, existem diversas formas de você fazer qualquer negócio. Então, nos termos do loteamento que você comentou, alguns clientes vêm para a gente, tanto o terrenista, o dono do terreno, a família, como o loteador, o desenvolvedor, e pensa assim, poxa, qual que é
a maneira ideal, qual que é a forma correta. A gente fala, o que vocês pretendem fazer? Muitas vezes é uma família ou é uma pessoa jurídica, o dono do terreno, que, enfim, tem interesses diversos. A forma de tributação vai variar muito de acordo com a necessidade ou o apetite ao risco. Você pode fazer por forma de parceria, SA fechada, você pode fazer SPE, tem diversas formas. Isso tudo impacta na tributação, mas não existe um cobertor que cubra tudo, é um cobertor curto. Você vai ter um impacto fiscal menor, você cobra aqui, você amarra lá. Você deixa exposto. Então, como que a gente resolve esse problema que não é novo? Entendendo as necessidades do cliente. O que é mais valor? Na escala de valores dele, ali, ou nas necessidades, o que para ele é mais importante? Naquele sentido, tenta entender e aí sugere uma alternativa societária, conversando com a parte tributária, que lhe garanta segurança, atendendo aos anseios dele. Ainda ele fala, olha, eu quero ter uma segurança nesse aspecto. Olha, você vai ter uma tributação um pouco maior. Tudo bem, mas eu prefiro ficar seguro. Olha, não, eu prefiro ter um ganho um pouco maior, ter uma tributação menor. Olha, então nós vamos ter que ser mais arriscados, a estrutura proposta vai ser diferente. Então, é dessa maneira que a gente tem resolvido. Com agora essas discussões, todo esse ruído que está tendo com a reforma tributária, tributação de dividendos, mexendo até inclusive em fundos imobiliários, enfim, uma pseudo, um aparente benefício, mas que no final das contas vai piorar ou vai agravar, vai onerar a tributação. A gente precisa esperar um pouco para ver, para entender, e o mercado acaba se adaptando. Então, não dá para propor muito sugestões com ainda o que está por vir. A gente tem que entender, porque ainda tem algumas mudanças. Não sei se foi exatamente, né, se eu respondi diretamente, mas o que contei um pouco de como a gente orienta os nossos clientes. Não, perfeito. Era exatamente isso que eu queria, Rodrigo, porque os nossos parceiros, os nossos clientes, a gente viu todos eles se assustarem demais. No primeiro momento, os dois mercados, tanto horizontal quanto incorporação vertical, né? Principalmente porque a incorporação vertical tem o RET, né? E o RET é uma ferramenta que ajuda o mercado efetivamente. Muito estimula demais. Exatamente. Então, a possibilidade de diminuir ou de acabar com o RET era algo que preocupava muito. Depois isso foi afastado. Só que o loteamento, eu acho que ele acaba tendo menos força junto aos players políticos. E aí acabou ficando quase que completo aquela quantidade de maldades, vamos chamar assim, que estava direcionado a eles. A minha impressão que eles tenham menos força, e você acho que tem razão, porque o mercado de loteamento é muito pulverizado por empreendedor local. Uhum. Por região, ele tem ali um empreendedor ou loteador que desenvolve na região do interior, do litoral, no interior bem diversificado, não tem os grandes players como tem na incorporação vertical, que tem os grandes incorporadoras, tem um segmento muito forte, muito ativo e que tem grande representatividade. Muitas vezes, não é que beira a informalidade, mas tem esse componente de ser local, do empreendedorismo, do empreendedor local, né? E tem esse fator que você bem comentou. Mas, vindo esse pacote de maldades aí da reforma, atinge todos indistintamente, e vai depender, de novo, de uma boa assessoria, aí não é puxando a sardinha pro lado jurídico, acho que todo mundo vai precisar se aconselhar, porque tudo vai depender para os futuros negócios, a estrutura societária que vai ter um impacto tributário na sua operação. De novo, no caso da incorporação vertical, não tem muito para onde fugir. Você tem, não é que não tem muita possibilidade, você tem, sempre tem criatividade, enfim, a gente sempre acha alguma saída, mas é aquela forma básica de você constituir uma SPE, eventualmente você faz uma SCP, enfim, tem as formas tradicionais ali de você captar um investimento, via, enfim, as formas de captação também no mercado, mas a estrutura societária do desenvolvimento do negócio. No loteamento você tem mais possibilidades. Perfeito. Societárias, e aí isso vai depender de como você definir o impacto tributário disso, né? Se você eventualmente também vai eventualmente participar da SPS, você vai constituir a SE fechada, integralizar o imóvel, enfim, então, ou você vai montar, muitas vezes o imóvel já está numa pessoa jurídica e aí o empreendedor entra na PJ, enfim, aí vai depender. Tem outras maneiras. Tem outras maneiras, vai depender muito da análise jurídica e, de novo,
Se a preocupação for só tributária, tem uma solução. É que muitas vezes, quando a gente fala de loteamento, também tem um detalhe, né? Uma característica peculiar. Por serem áreas maiores, via de regra, é de família e não tem um único dono. Quando você não tem um único dono, você tem interesses diversos. Numa família já tem 2 irmãos, 3 irmãos, o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, já começa, opa, mas eu quero pegar o dinheiro e ir embora. Outro, não, eu quero participar do negócio, eu quero desenvolver, eu quero ficar, quero permuta física, não, eu quero meu dinheiro, eu quero, enfim. E aí tem esse tipo de discussão. Então, o primeiro trabalho é entender o que aquele grupo quer, olhando do ponto de vista do terrenista. Mas mesmo do ponto de vista do loteador, quando a gente assessora o loteador e o empreendedor, para a coisa ficar fluida, porque eles vão ser parceiros, até é um ciclo longo do loteamento, muito longo, você precisa ter uma harmonia e entender o que o outro lado espera também. Então não adianta você ir com a faca no pescoço e exigir. Não é assim que funciona, né? Então é algo muito conversado, entender o que as partes querem. A gente procura muito, ouvir muito, entender as necessidades. O que você quer, Marcelo? Poxa, o que te aflige? Não, quero segurança. Rodrigo, passei da idade, não quero ter risco, não quero ter meu patrimônio exposto. É uma situação. Perfeito. Rodrigo, eu acho que era isso mesmo. Eu queria caminhar para isso, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse mercado, que ele é um mercado diferenciado, e muitas vezes ele é um mercado de autofinanciamento, né? Então você tem essa acomodação do autofinanciamento. Eu queria mudar um pouquinho o rumo da conversa para a gente poder trazer para o período de pandemia, né? Então, você tem uma larga experiência aí, nós estamos falando de 16, 17 anos nesse mercado, e com essa experiência, como é que os seus clientes reagiram durante a pandemia? Né? Como é que foi esse impacto? Como é que foi o contato de vocês com eles? Quais eram as demandas? Né? O cara te ligava e falava, e aí, Rodrigo, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, eu queria que você passasse um pouco dessa história, dessa passagem para a gente. Legal, Marcelo, essa pergunta é muito interessante e toda a roda, né, de conversa, de amigos, esse assunto sempre surge. E, coincidentemente, os amigos são os nossos clientes, empreendedores, então o assunto sempre vem à tona. Eu vou fazer um corte histórico para facilitar um pouco aqui o nosso bate-papo. Que é 2015, crise, 2016, distratos, impeachment, aquela coisa toda. Nós vínhamos num período de muita alta supervalorização, muitos investimentos, e depois veio a crise, começou a ter uma desaceleração normal, crise dos distratos, veio a lei dos distratos, veio aquela fase de transição, Michel Temer. Muitos clientes nossos seguraram os investimentos. Teve uma retração do mercado em lançamentos, o mercado se autorregulou e o mercado começou a segurar, não tem mais tanto lançamento, até pela oferta de estoque que tinha. O mercado começou a dar uma segurada. Muito bem. Veio a eleição, em tese um pouco de estabilidade logo no começo, no primeiro e segundo ano, né, as reformas, o otimismo do mercado, e começou a ter muito mais lançamento. Taxa de juros em queda, aquela coisa toda estimulando o mercado, veio pandemia. E aí, o que eu senti muito dos nossos clientes foi, né, aquele primeiro um pânico geral, todo mundo ligando, a regrinha de ouro, vamos sentar em cima do caixa. Acho que foi o que todo mundo conversou, se reuniu, falou, olha, vamos sentar em cima do caixa, ligar para todos os fornecedores, renegociar tudo. Vamos renegociar aluguel, vamos renegociar? Ótimo, isso foi no primeiro mês. E aí veio a surpresa que ninguém imaginava, que foi, pelo menos acho que eu converso com colegas advogados, também da área imobiliária, nosso escritório foi altamente demandado. O mercado imobiliário não parou, pelo contrário. E teve um segmento específico, que foi o de loteamento no interior, que explodiu. Nós tínhamos clientes que tinham... eu vou contar alguns cases, enfim, que ilustram bem. Teve um cliente nosso que lançou um loteamento em Atibaia, 600 unidades, se eu não me engano. Ele falou, Rodrigo, eu não consigo suspender. O lançamento estava marcado para o final de semana que decretou lá, que fechou tudo, 14, 15 de abril, eu não me recordo exatamente. Ele falou, Rodrigo, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que lançar. Ele lançou, vendeu 400 unidades no primeiro final de semana. Isso aí. Outros clientes nossos, enfim, que estava com estoque, vendeu tudo, procura, os preços aumentaram. Clientes nossos incorporadores, aí eu tenho um caso engraçado também, um amigo meu falou, poxa, eu tentei renegociar meu aluguel,
não consegui, eu vou sair porque eu vou procurar outra coisa. Até agora procurando aluguel achando que fosse achar barganha. Não reduziram os preços. E se nós formos falar de laje corporativa, que todo mundo está comentando, se você for falar de AAA, e aí tem estudos da CBRE, Tishman, enfim, não tem vacância. É isso aí. Não tem vacância. Então isso foi assim, uma surpresa positiva para o mercado e que a gente ainda está entendendo como é que isso está acontecendo. Agora a expectativa é, poxa, com o aumento da taxa de juros, como é que nós vamos fazer? Insegurança um pouco política, é isso um pouco que está afligindo o mercado. Mas a pandemia vinha naquela alta perspectiva. Nós tivemos clientes, eu tenho um caso também engraçado hoje, né, para a gente, até o cliente dá risada, mas ele vinha numa locação de um imóvel AAA e estava dando 3 anos para ia ter a revisão do aluguel. Em fevereiro ele assinou a majoração, falou, olha, veio lá um estudo, falou, poxa, nós vamos ter que aumentar o seu aluguel porque está explodindo o mercado. Em março veio a pandemia. Ele tinha acabado de assinar o aditamento do contrato aumentando o aluguel. Mas mesmo na pandemia não caiu. E ele falou, tentando negociar, falou, olha, se você sair tem uma fila para entrar. Então, foi uma grata surpresa, Marcelo. Eu não sei se vocês acompanharam isso também. Sim, né, sim. Com quem a gente conversa, meio que é unânime essa percepção. O mercado, assim, foi um dos nossos segmentos que foi um dos segmentos no Brasil que realmente cresceu. E que segurou a onda, né? Segurou. A gente teve aquele primeiro freio inicial, sem sombra de dúvida. Acho que 20 não vamos dias, lançar. né? Eu falo que foi a preparação para a guerra. Todo mundo se preparou como se fosse uma guerra. Porque no primeiro momento a gente achou que em 15 dias tudo ia passar. Estava tudo muito nebuloso, né? Depois a gente percebeu que não era 15 dias, que podia demorar 2 anos, como é o que realmente está acontecendo. Né? Então, eu acho que isso foi realmente uma demanda importante. O varejo sofreu demais, mas assim, mas se remodelou também. Remodelou, exatamente. Agora, a shopping também deu uma recuperada, demorou um pouco mais, mas deu uma recuperada, inclusive nos resultados. Quem sofreu mais, aí falando do nosso segmento, né, do imobiliário em si, não tanto do varejo, mas quem sofreu, e aí de fato, foram lajes corporativas que não tem a classificação de AAA e não estão tão bem localizados, que estão na faixa intermediária. Não são desejo, na verdade. Esses estão sofrendo. Residencial não sofreu, ou sofreu muito pouco. Galpão logístico nadou de braçada. Shopping teve um períodozinho. Laje corporativa, dependendo ainda da região, é o que está sofrendo e que vai ainda... E aí já tem também grandes discussões sobre isso, remodelando e repensando o que vão ser as lajes corporativas daqui para frente. Vão ser outros espaços de convivência, conversando com diversos também players do mercado. Olha, vamos remodelar, vai ser como um grande showroom, nossos escritórios, enfim, vai ter muito home office ou sistema híbrido. Então, acho que esse é o detalhe ali do que nós conversamos, a exceção é esse segmento específico. Perfeito. Rodrigo, nesse período, como é que foi a relação de vocês com o judiciário? O judiciário fechou, o judiciário se afastou, foi para o home office, né? Tem todo um aparato de tudo que está acontecendo, né? Então, cara, ainda não... Como é que foi? Como é que foi essa montagem toda? Né? Como é que vocês conseguiram sobreviver a isso? Olha, Marcelo, em São Paulo, eu falo por São Paulo, que é onde nós atuamos mais, mas mesmo em outras unidades da federação, a gente conseguiu ter relativo sucesso. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, mas São Paulo nadou de braçada. No começo, no primeiro mês, foi também muito difícil, mas o mundo fechou, né? Não foi São Paulo, não foi Brasil, o mundo, tudo fechado, você olhava, tudo vazio, ninguém saía de casa, enfim. Mas depois, o sistema do Tribunal de Justiça foi muito... Dos tribunais em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi muito efetivo o sistema. Nós conseguimos ter acesso direto aos juízes via Teams, via as plataformas digitais, os processos todos já digitalizados há anos, há mais de 10 anos os processos digitalizados, nenhum ficava parado, não houve atraso do nosso lado, do que a gente pôde observar de andamento de processo, nenhum. O que teve um prejuízo, e aí talvez se não tivesse a pandemia, no sistema
em condições normais de temperatura e pressão, que acho que seriam os mesmos problemas, são situações urgentes, que você tem que efetivamente falar com o juiz, que nós tínhamos o hábito de ir até o gabinete. Eu não tinha, às vezes você tinha que aguardar a resposta, marcar o juiz, você tem uma oportunidade ali para às vezes falar com o juiz, ou para pedir uma providência, e você manda, tá na fila, tem que esperar. Mas foram pontuais, assim, entre mortos e feridos, o saldo foi muito positivo. O sistema, o judiciário funcionou na pandemia. Ninguém ficou sem a... Não vou também falar genericamente falando, não dá para também cravar, mas o jurisdicionado não ficou sem a tutela jurisdicional. Teve um problema, tinha quem socorrer, tinha o judiciário, teve sempre plantão. Então esse é um ponto positivo assim, do que eu observo do judiciário. Agora, estendendo um pouco já a sua pergunta, tivemos um outro problema, mas também é exigir demais, uma situação completamente atípica, mundialmente falando, como nós estamos falando, que era a atuação do judiciário para regulamentar relações particulares e tendo que intervir. E aí gerou uma bagunça generalizada de eu pago aluguel, não pago aluguel, aí você é para o judiciário, poxa, eu intervenho, não intervenho, eu dou uma liminar para não pagar ou para pagar, e aí decisões desencontradas, mas é normal e natural. Você pega, inclusive, o parlamento do mundo inteiro discutindo concessão, isenção, entrou em vigor agora uma lei também no Brasil, copiando o que já tinha acontecido na Alemanha, impossibilidade de despejar inquilinos inadimplentes, enfim. Então, isso teve também, aí outra forma de interação com o judiciário. Né? Exatamente. O desenrolar disso que é natural também, diante de uma situação de exceção, muita demanda, né? Não estamos falando em condições normais de litígio entre as pessoas. É uma situação completamente atípica. Então, a gente tem que ter um pouco também de tolerância com algumas situações. Então, mas, no geral, o balanço foi positivo, super positivo, Marcelo. Perfeito, Rodrigo. A gente vai caminhando para o final, é um bate-papo curto para a gente poder, a nossa audiência não cansar do outro lado, a verdade é essa, né? E a gente falar sobre esses assuntos, a gente vai falar mais vezes. Eu queria as suas considerações finais, né, e te agradecer novamente pelo bate-papo, que eu gostei bastante, acho que foi bastante elucidador do que a gente passou durante esse período e como que funciona dentro do seu escritório, que atende ao público da construção civil. Legal, de novo, eu que agradeço, sempre muito gentil, muito pertinente suas colocações, sua audiência qualificada, é muito um prazer para mim poder estar aqui com você. Com relação às perspectivas, com uma mensagem que fica de otimismo. Hoje, no nosso cenário político-econômico, que talvez gere um pouco de insegurança para o mercado, é o aspecto político. Até como no painel que nós tivemos na abertura pela manhã, cenário de alta de juros é o nosso normal. O anormal era ter 2%. Perfeito. Então, alta de juros no patamar de 10% é algo que o mercado está acostumado. Obviamente, o financiamento muda, porque com juros altos você tende a ter um pouco de retração no investimento, como nós vínhamos tendo uma enxurrada, né, de investimentos no setor imobiliário de diversas fontes, mas nada que comprometa, as empresas são sólidas e têm know-how, conseguem fazer grandes projetos, então acho que esse não é o problema, mas acho que o cenário a médio e longo prazo é de otimismo, tendo tranquilidade para passar esses meses e conseguindo tanto os empreendedores quanto os consumidores, tendo um pouco de tranquilidade, tendo uma leitura um pouco mais calma, um pouco menos acalorada do cenário político, fazer boas escolhas, esperar o momento correto, seja para lançar, desenvolver, fazer aquisição. O empresariado, os empreendedores estão mais acostumados com esse cenário de análise de risco, colocar no preço e assumir esse risco. Já o consumidor, enfim, as pessoas em geral, também tem um pouco de cuidado também, mas eu acho que após a eleição, o cenário vai ter talvez um momento ali independentemente de quem vence ou do cenário político, mas vai ter um períodozinho ali de estabilização, entendeu? Poxa, o que agora vai está acontecendo? O que está acontecendo, mas depois acho que vem um cenário de calmaria e um ciclo de médio e longo prazo, porque aí vai ter um novo governo, uma nova situação, e aí imagino que continue esse ciclo nosso que se iniciou lá em 2006, 2007, que teve esse pequeno percalço por conta de crise política em 2015, final de 15, 16, 17, agora por conta de pandemia, mas que não, nós ainda estaríamos surfando essa onda imobiliária. Então, acho que o cenário até 2030, aí é um chute, mas imagino que é um cenário de calmaria e eu sou bastante otimista. Que legal. Rodrigo, novamente, muito obrigado, foi muito bom o nosso papo. Queria agradecer também a todo mundo que nos assiste, falar para curtir,
o nosso vídeo aqui, compartilhar com as pessoas que querem saber um pouco mais de informação e que um ótimo escritório de advocacia que atende ao mercado imobiliário faz e como ele pode superar os desafios, né? E aproveite e nos siga aí se inscrevendo no nosso canal da Brain aqui no YouTube. Fora isso, queria realmente terminar essa conversa de mercado, né, convidando vocês para as próximas. Estamos aqui no Brasil GRI 2021 fazendo vários bate-papos com todo mundo do mercado, de vários segmentos, para vocês poderem aproveitar esse conteúdo. Até a próxima vez e um forte abraço.